Olá, seja muito bem-vindo. A gente está começando mais um Redação Novo Tempo. Obrigado a você que acompanha, quem sabe pela TV, quem sabe pela Rádio Novo Tempo. A gente transmite de maneira simultânea para esses dois veículos. A gente está recebendo hoje, a gente sempre tem algum convidado especial. Hoje, Danúbia França. Danúbia é jornalista e assessora de comunicação para a Igreja Adventista no sul da capital paulista. Tudo Isso bem, mesmo. Danúbia? Tudo bem. Seja bem-vinda, obrigado. Muito obrigada. E a gente também está com o time completo aqui hoje. Wagner Cantore, do Identidade Geral. Tudo bom, Wagner? Tudo bem, Hélio? Tudo jóia. André Leite aqui do meu lado. Oi, Hélio. Oi, pessoal de casa ou de onde você estiver assistindo, mesmo que não seja em casa, né? Tem gente que assiste fora de casa, é Fora verdade. de Bem casa. lembrado, Leite. E a Suzaine Lima, colega do Leite no Revista Novo Tempo. Tudo bom, Suzaine? Tudo bem. Como é que está Goiás? Muito bem a propósito, viu, família? Bem, muito obrigada, viu, Hélio, pela Tá bom. preocupação. Ah, eu lembrei que a Suzaine sempre tem abraços para mandar, mas hoje quem tem abraço é a Danúbia. É verdade, Arruma gente. colega, Suzaine, viu? Eles implicam com os meus abraços. Hoje eu tenho um monte de abraço para mandar, brincadeira. Eu vou resumir aqui. Então, vou mandar um beijo para o meu marido Danilo, para minha mãe, para os meus irmãos também, para minha família toda, a galera de Recife também, o pessoal do trabalho e também da Igreja da Alvorada. Legal. Acabou? Acabou, Então acabou. tá bom, a gente tem agora 5 minutos. Vamos lá, gente. Cheio da graça, Está em né? pauta Ele tá hoje no terrível hoje, Redação. Como é que a eleição do novo presidente argentino, Maurício Macri, pode afetar as relações dos países aqui do Mercosul e também como a mega liquidação da Black Friday pode movimentar a economia brasileira. E ainda a gente discute sobre um senhor de 90 anos que foi preso por alimentar moradores de rua, isso mesmo. E também vamos falar sobre a petição que pede a volta de um site de filmes piratas. Mas é claro que esse programa não vai ser o mesmo sem a sua participação. E você pode fazer isso, fazer parte desse debate aqui com a gente pelas redes sociais. Suzaine, Com fala aí. certeza, né, Hélio? Você pode participar através do nosso site novotempo.com/jornalismo ou pelo facebook.com/ntjornalismo. No Twitter e no Instagram é muito fácil, @ntjornalismo. Mande seus comentários, suas sugestões, seus abraços. A gente vai estar aqui esperando por você. Muito bem, olha, após 12 anos da família Kirchner no poder, no último domingo, os argentinos finalmente definiram o seu novo presidente. Maurício Macri, que segue uma linha de centro-direita, acabou com uma hegemonia de 12 anos da esquerda no governo do país. O empresário de 56 anos já foi presidente do Clube Boca Juniors de futebol e é o atual prefeito de Buenos Aires. O novo presidente eleito herda uma economia frágil, com crescimento lento e inflação em alta. E ele já discursou prometendo corrigir os erros do governo Kirchner e pediu paciência enquanto define estratégias de organizar a economia. Macri também não poupou a Venezuela. O presidente eleito disse que vai pedir a suspensão do país do Mercosul por causa das suspeitas de abuso de direitos cometidos por Nicolás Maduro. Nosso trabalho é construir boas relações com nossos irmãos latino-americanos e com o mundo em geral, destacou no discurso aos eleitores. Maurício Macri também falou sobre o Brasil. Ele planeja fazer sua primeira visita oficial para conversar com a presidente Dilma Rousseff em solo brasileiro. Macri espera estreitar as relações comerciais entre os dois países. A eleição de Maurício Macri também representa a primeira vitória de um cidadão que não pertence ao Partido Peronista nem ao Radical Social Democrata na Argentina. A partir de 10 de dezembro, quando toma posse, Macri vai tentar reconstruir e unir a Argentina, enfrentando os desafios sociais e econômicos que o país enfrenta. Então, Maurício Macri vencendo na Argentina é uma quebra de paradigma muito grande para um país que está acostumado com o que a gente chama de peronismo, com essa esquerda perpetuada aí nos últimos 12 anos, perpetuada por 12 anos, não, mas nos últimos 12 anos aí com a Cristina Kirchner, com 2 mandatos, antes dela o marido dela, o Néstor Kirchner, e agora o Maurício Macri vem com uma proposta diferente de resolver a economia da Argentina, que está com sérios problemas, com esse controle de câmbio. A gente tem noticiado isso nos últimos meses, nos últimos anos, até controle de quantidade de dólares que o cidadão pode ter, que pode enviar para fora, que pode receber. Enfim, uma situação bastante complicada na Argentina e que Macri ele venceu as eleições com uma promessa de que vai realmente transformar isso tudo. Agora, uma outra coisa interessante da vitória de Macri, pelo menos é o que alguns analistas políticos têm colocado, é essa postura dele de um líder mais aguerrido, um tanto diferente do que a gente
se acostumou a ver na América do Sul, inclusive no Brasil mesmo, que são países mais de reação. Então, esperam acontecer alguma coisa para então dar uma resposta. E parece que o perfil de Maurício Macri é oposto. Ele propor a discussão. Por exemplo, nessa entrevista que ele deu, já assim que foi eleito, no domingo, ele já falou que uma das coisas que ele quer fazer é peitar a Venezuela para levar punições sérias do Mercosul por conta da fragilidade política ali no país. De repente o nosso ouvinte ou o nosso telespectador pode estar se perguntando, por que a gente está discutindo a eleição do presidente da Argentina aqui no nosso contexto de Brasil? Talvez pelo mesmo motivo pelo qual as eleições, por exemplo, nos Estados Unidos chamam tanta nossa atenção, porque de alguma maneira isso influencia bastante na vida de muitas empresas brasileiras e mesmo nas relações comerciais entre os dois países, porque a Argentina é o principal parceiro dentro do Mercosul do Brasil, né? Então isso faz bastante diferença e, inclusive, a forma como a política é feita no segundo maior país da América do Sul influencia, inclusive, como a política pode ser feita aqui dentro do Brasil também, né? Eu acho que isso é uma questão muito interessante da gente trazer e que no senso comum isso fica meio esquecido. Quando a gente fala em Argentina, e principalmente aqui no Brasil, então aquela grande brincadeira de Brasil e Argentina e a grande disputa que existe dentro do futebol. Então, é Pelé ou Maradona o melhor jogador e Argentina e Brasil nunca se dão quando jogam futebol e essa... qual é a palavra? Fica limitado a isso? Fica limitado a isso, mas existe uma rivalidade muito grande. Obrigado, o vocabulário hoje está restrito. Aí o que acontece? Mas existe muita coisa além disso nessas relações. Então a gente faz parte de um mesmo bloco, que é o Mercosul, e como o Leite falou, essas relações comerciais entre Brasil e Argentina são muito fortes, são grandes parceiros. Inclusive, a Dilma já ligou para dar os parabéns para o novo presidente. Ela já convidou que ele viesse ao Brasil antes mesmo de tomar posse. Talvez ele não venha antes da posse, mas parece que o primeiro país que ele já vai fazer uma visita logo depois da posse é o Brasil. E Dilma também já vai participar dessa grande cerimônia da posse. Existe uma relação muito próxima, né? E parece até que ele está bem animadinho, assim, né? A gente percebe que ele está bem animado, motivado também. E falando ali com a Dilma, ele quer uma parceria, na verdade. O Maurício, 52%, a disputa foi acirradíssima, 52% só, né, contra o Daniel. Então, você percebe que a estratégia dele, as propostas dele, elas estão sendo bem fundamentadas. Agora, cabe a gente esperar, aguardar, ver o que vai acontecer aí pela frente, né? Porque o povo totalmente desesperançoso, ver uma pessoa prometendo um monte de coisas e vamos ver o que vai dar. Eu acho que a gente vai ter bons momentos aí pela frente, logo depois da posse. Porque se ele está nesse processo de grande proatividade, de resolver questões, trazer questões para o debate, e ele é o primeiro presidente que está tendo, depois de tanto tempo, uma postura diferente, como o Hélio colocou aí, a Argentina viveu anos dentro de um outro processo, dentro de uma outra proposta partidária e de governo. Então, será que vai ser fácil para ele conseguir colocar essas mudanças em prática? Será que não? Como essas relações vão interferir aqui no Brasil? São coisas que eu acho que nos próximos meses... Porque ele não tem a maioria do Congresso, né, do lado. Ele vai ter uma governabilidade um pouco complexa, talvez, né? Até para o nosso ouvinte telespectador conseguir entender um pouco melhor qual é a situação hoje da Argentina, você pega a situação do Brasil hoje, obviamente você tem gente que apoia o atual governo, gente que não gosta de como as coisas têm sido conduzidas nos últimos anos, etc. Isso vai acontecer em qualquer lugar do mundo. O grande detalhe é que na Argentina isso é um pouco mais acirrado, por quê? Porque desde 1983, quando a democracia volta na Argentina, depois de um período de ditadura, desde 83, todos os presidentes que tomaram posse na Argentina, eles foram presidentes de alguma maneira de centro-esquerda, ou seja, com uma política muito parecida com o que a gente tem hoje do Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, voltado para um controle maior do Estado sobre a economia e também com um suporte maior das classes sociais mais baixas. Inclusive, por exemplo, na Argentina atual, um projeto da Cristina Kirchner é muito parecido com o que a gente tem do Bolsa Família aqui no Brasil, e etc. Então, o que acontece? Desde 83, não tinha um presidente
que trabalhava principalmente com o que a gente chama de liberalismo econômico, ou seja, com pouca interferência do Estado, que é um pouco do que a gente teve no tempo recente aí com o PSDB, quando era no nível federal, a gente tinha o PSDB na presidência. Então, é uma mudança muito grande. Então, de 83 até agora, 2015, são 93, 2003, são mais de 30 anos aí de um estilo de governabilidade. Então, são 34 anos, Leite. 34 anos, obrigado. Por isso que é tanto tempo, por isso que é uma mudança tão grande e inclusive, levanta muitas dúvidas, inclusive no povo argentino, que há 30 anos vive um tipo de política diferente. E só acrescentando o que a gente já viu nos noticiários, mas quando eu peguei essa pauta, fiz questão de conversar com um amigo lá da Argentina, o que eles mais estão animados é pelo fato de ele estar aberto ao diálogo com todos os setores, com todo mundo, ele quer realmente trabalhar em grupo. E antes, apesar do governo ser um governo populista, mas tinha aceitação de quem era adepto ao governo. Ele quer juntar, né, tentar juntar todo mundo, todos os grupos. Eu acho que foi basicamente isso que ele fez quando ele foi presidente do time de futebol. Então, eu tive, assim, pelo menos a experiência de alguém que mora lá e realmente confirmou isso, que o que eles mais estão aguardando é que mude essas coisas que vocês já comentaram, mas o principal fato positivo nele é isso, estar aberto e conversar com todo mundo, agregar. Agora, a grande dúvida que fica é o seguinte, será que essa abertura para o diálogo e essa vontade de quebrar os paradigmas vai ser alguma coisa simples, vai ser alguma coisa fácil de ser implantada e introduzida? Porque todo mundo está muito animado com essa postura presidencial dele de quebrar os paradigmas e ser aberto à discussão, mas a gente sabe que a máquina pública, dentro de uma democracia, é algo difícil, né? É difícil de acontecer, é um processo lento, precisa caminhar junto com todo um processo governamental. Ele não tem maioria no Congresso, ele já disse que quer terminar com aquela história dos superministros que existem na Argentina. Oi? De economia. De economia. Se o Maurício Macri conseguir fazer uma coisa que não é simples, mas se ele conseguir fazer uma só, eu acho que muitos argentinos, mesmo aqueles que não votaram nele, têm dúvidas sobre a permanência dele ou ele como presidente, já vai ser bom, já vai ser um resultado positivo. É se ele conseguir diminuir os índices de inflação na Argentina. Para você que está em casa e está preocupado com a inflação aqui no Brasil, passando os 10% aí, atingindo a marca de 10%, 30, né? Nesse momento a Argentina vive um aumento, em média, aí, de 24% de inflação ao ano. Ou seja, é pelo menos um pouco mais do que o dobro da inflação que a gente tem aqui no Brasil. E é uma coisa sufocante, né? Porque você destrói a economia das famílias. É uma das coisas também que ele promete, né? Diminuir para pelo menos um dígito, né? Essa questão da inflação. E eu percebo também que ele está bem animado, né? Ele está com aquele gás todo. Eu não sei, gente, de verdade. Eu acho que para a economia deles, está ruim também, lá está ruim. Agora vamos ver se ele vai conseguir um dígito a menos aí, como ele está. Com relação à economia, as vantagens dele são... a vantagem dele é o fato de ser um homem de mercado, né? Um empresário, foi presidente do Boca Juniors. Então, ele não tem uma história política tão forte, apesar de ser o atual prefeito de Buenos Aires, mas tem uma certa... Jogo de cintura e vantagem. Ele conseguiu ser eleito prefeito de Buenos Aires justamente pelo que ele teve como histórico, né, no Boca Juniors. Dele, tanto como empresário e como presidente do clube. A gente vai para o intervalo agora, mas depois a gente vai discutir aqui sobre a Black Friday brasileira, tá? O Redação volta já.